certinho, pode ir. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês conseguem ouvir bem? Tá vendo a tela? Obrigado pela confirmação. Então, meu nome é Alisson, eu sou o professor de vocês dessa disciplina de treinamento e desenvolvimento. Nós vamos para a nossa primeira aula, né, que é o iniciozinho ali da nossa apostila. Se eu não me engano, é até a página 40 que a gente vai ver hoje. Me apresentar para vocês, né? Meu nome é Alisson Campos, eu sou professor, já tenho um tempinho já. Vou deixar o meu WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida, pode estar entrando em contato. Depois eu mando o slide para a tutora de vocês. Eu sou técnico em mineração e técnico de segurança do trabalho também. Sou formado em engenharia de Minas e engenharia de segurança e também na parte de administração. Eu trabalho atualmente com segurança do trabalho como instrutor de treinamentos. Disciplina aí que eu domino bastante, porque é o que eu faço todos os dias no momento. E sou professor também na Politécnica, nos cursos de mineração, segurança do trabalho, química, meio ambiente, né, vários cursos aí. Devido às minhas formações, eu posso estar pegando algumas disciplinas em vários cursos. Então, vamos iniciar a disciplina, primeiramente falando da era da informação, né, a era que a gente está no momento. É uma era muito tecnológica e cada dia a gente passa por um desenvolvimento maior. Só que esse desenvolvimento, ele tem que ser acompanhado pelas pessoas também. Não é somente a tecnologia, as pessoas também têm que acompanhar. E, infelizmente, tem algumas empresas que não conseguem acompanhar esse desenvolvimento tecnológico. As pessoas não conseguem. Aí você vai ter alguns colaboradores que vão dominar bem a tecnologia, vão trazer ela ali para o seu dia a dia, enquanto outros têm um pouco mais de dificuldade. O desafio atual das organizações, né, é conduzir essas organizações nesse ambiente que a gente tem, que é um ambiente no momento incerto. Então a gente não sabe ainda para onde a gente vai. A tecnologia está aí, lógico que vai trazer para a gente muitas inovações, muitas melhorias, ao mesmo tempo, umas coisas aí estão acabando. A tecnologia está, né, tirando algumas profissões aí da lista de profissões, deixando algumas pessoas desempregadas, trazendo novas profissões, dando mais importância e ao que antes não se tinha tanta importância, agora a tecnologia está voltando aí, trazendo para a gente um ambiente incerto, competitivo e complexo. Porque a empresa que não se adaptar a essas transformações e não souber lidar com a tecnologia, não souber lidar com as informações, não vai conseguir se manter no mercado. Agora a gente tem as informações abertas, todo mundo tem acesso. Antigamente não tinha. Antigamente os processos produtivos eram fechados, as empresas eram fechadas, era tudo ali meio que segredo, por em segredo. Agora não. Agora é tudo aberto, a informação está ali para todo mundo. Então, se você quer saber de alguma coisa, você pega ali, dá um Google e vai pesquisando, pesquisando, dá para você saber muita coisa. Então, a informação ela está a acesso de todos. Então, as empresas precisam aprender a sobreviver nisso, né? Sobreviver nesse novo mundo que a informação está cada vez mais rápida, né? E não tem mais dono, né? É de todo mundo. A informação é nossa. A humanidade passou por várias eras aí, e essas eras elas ditam muito sobre a economia. Passou dois slides. Antecipando o futuro. Administrar uma empresa significa
prever o futuro e saber se posicionar de uma maneira antecipada, prevendo ali as tendências do futuro. Como é que eu vou fazer isso? Vou usar da minha criatividade, planejamento e determinação. Administrar uma empresa significa ali se posicionar de uma certa maneira, colocar sua posição no mercado, fixar a sua posição no mercado, defender o seu território. A gente tem grandes empresas aí que têm seu território já. Né? Exemplo aí a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa antiga e ela tem o mercado dominado. Ela ainda tem ali o segredo dela ainda, que ninguém sabe fazer igual a receita, né? E ela se mantém no mercado. E ela mudou essa receita com o tempo. Mudou a forma de produzir, ela aumentou o seu capital, aumentou o seu processo produtivo, comprou outras empresas. Então ela foi se adaptando, antecipando o futuro. Antecipando o futuro da, do ramo alimentício dela. Se ela continuasse com aquela mesma receita, quando ela abriu, né, talvez ela não teria o mercado que ela tem hoje. Por exemplo, a Coca-Cola hoje em dia já tem a versão zero, que é realmente zero, que não tem nada, e tem a versão menos açúcar, que é o pessoal que está exigindo, né, por causa das mudanças de pensamento, de forma de cuidar da saúde, aí, que o refrigerante tenha menos açúcar. Porque se não tiver, eles vão parar de tomar. Porque já sabe-se que o açúcar faz mal, que o refrigerante faz mal. Né? Então, o consumidor exige que reduza o açúcar. A Coca-Cola já reduziu. Tem empresa, tem, perdão, tem algumas empresas que não fizeram isso ainda. Isso aí ela vai perder no mercado. Então, a empresa precisa trabalhar com as mudanças. Precisa saber para ela se manter, usando ali criatividade, planejamento e determinação. E como é que a gente faz isso? Utilizando os nossos talentos. Os talentos aqui são as pessoas. A empresa não vai é, viver sozinha. A empresa não é somente ali um CNPJ. Ela é uma junção de todos que trabalham ali. Então a gente tem que transformar os talentos em inovação. Aproveitar os talentos que a gente tem na empresa. E buscar os talentos que a gente precisa. Se eu não sei fazer, eu preciso buscar alguém que saiba. Certo? Às vezes eu não vou conseguir aprender a tempo. É urgente, é para ontem, o mercado está aí. Uma pessoa quer comprar algo hoje, se eu não fornecer para ela hoje, ela vai comprar de outro. Então é algo urgente. Então, se eu não sei fazer, eu tenho que trazer alguém que saiba fazer. E se eu tenho alguém na minha empresa que saiba fazer, ou que tenha potencial para isso, eu preciso saber trabalhar esse potencial na pessoa, esse talento. Então, transformar talentos em inovação. Como é que eu faço isso? Eu vou trabalhar o ambiente da minha empresa. Eu vou deixar o ambiente mais estimulante. Deixar as pessoas criarem. Deixar elas ter liberdade, deixar elas ter criatividade para poder mudar o que precisa ser mudado, transformar aquele ambiente. Então, ali passa-se aquela empresa a ser somente decisões somente a níveis gerenciais e ela começa a ficar mais aberta a sugestões, participação mesmo. E os diferenciais competitivos ali é a identificação desses talentos, estimulação e o desenvolvimento das capacidades. Aí entra a questão do treinamento. Entra a questão do treinamento aqui. Às vezes eu não vou pegar o meu profissional pronto. E às vezes não é interessante isso para a gente também. A gente tem que ver um pouco ali sobre psicologia. A pessoa chega pronta já, ela vai chegar com uma forma de trabalhar, com ali um seu ser formado. Então, as empresas têm, as organizações têm as suas características. Elas podem ser do mesmo ramo, mas a empresa tem uma característica. Então, quando vem alguém de fora, você traz alguém de fora, ela traz consigo as suas características. E muitas delas foram construídas na empresa anterior que ela trabalhou. Então, às vezes, trazer alguém de fora não é tão bom, porque a pessoa vem com esses conceitos já prontos e às vezes não se encaixa ali naquele ambiente. Então, o ideal é trabalhar com quem você já tem. Aí é aquela questão. Se eu tenho alguém que pode fazer e eu incentivo, eu treino para essa pessoa poder crescer dentro
da organização e me ajudar. Agora, se for algo que ninguém sabe fazer, eu trago alguém de fora para me ajudar, para me ensinar. Aí essa questão de trazer alguém para me ensinar, talvez seja temporário. Eu trago aquele profissional pronto para que ele ensine aos meus ali o que deve ser feito e depois eu dispenso ele, né? Ou faço um contrato curto de treinamento, por exemplo. Ele vem, eu tenho um contrato de 1 ano, ele treina todos os meus colaboradores e depois vai embora. Aí eu vou trabalhar do meu jeito. Os meus colaboradores têm a cara da minha empresa, eles têm o jeito de trabalhar da minha empresa. Então, aprendendo o que eles precisam, treinando, eles vão desenvolver as aptidões que eles precisam para poder trabalhar, colaborar para aquela empresa. Construindo uma organização voltada ali para estratégia. Isso tem tudo é estratégia. A empresa que não foca em inovação, que não vê ali que precisa crescer, que precisa melhorar, ela para. Ela não acompanha o desenvolvimento. Então é preciso ter visão, capacidade de enxergar oportunidades futuras e estabelecer um direcionamento para elas. Não adianta eu ter visão, saber que vai mudar, saber que eu tenho algo para melhorar, não fazer nada. Eu preciso direcionar. Isso vai me afetar, né? Aí entra a questão da estratégia ali. Planos e ações para alcançar os objetivos a longo prazo. Então, eu preciso ver, isso vai me afetar? Eu realmente preciso trabalhar nessa questão? Aí eu vejo ali também a questão de fora. De fora que a gente fala é o ambiente externo. O ambiente externo, ele manda na empresa. Então, vocês vão ver nas disciplinas de gestão que vocês vão ter. A gente tem o ambiente interno e o externo. O externo, ele manda muito. Eu preciso ver o que que me afeta ou não. Então, eu vou estar dando murro em ponta de faca, gastando energia à toa. Então, entra a visão, né? O alinhamento, integração entre os objetivos individuais e organizacionais, e entra a estratégia, plano de ação. Plano de ação para alcançar os objetivos. A questão do alinhamento aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa alinhar com os colaboradores os objetivos individuais dele com os organizacionais. Às vezes eu quero treinar o cara ali para ele ser o gerente da minha empresa e ele não quer. O plano dele é ficar ali só 1 mês e ir embora. Então eu preciso verificar isso daí. Senão eu vou gastar com treinamento para ele, com a qualificação para ele eu qualificar ele e ele ir embora. Precisa alinhar. Às vezes o objetivo dele não é aquele. Às vezes ele nem gosta de estar. Fazer esse alinhamento, entender, ver quem quer crescer ali, quem quer realmente ficar. Aprendizado, capacidade de adquirir e aplicar novos conhecimentos continuamente, melhoria contínua, sempre melhorar, utilizando o que a gente aprende. Ninguém sabe tudo. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Você pode pegar um doutor, um médico aí, que tem pós-doutorado, ele vai estar sempre estudando, ele vai estar sempre ali se informando, porque tudo muda. Com essa era da informação, a informação chega muito rápido. Então as coisas mudam muito rápido. Então, o conhecimento aí, ele é fluido. A gente não pode parar. Aí entra vocês vão muito lidar com isso, né? Vocês são de tech segurança, vão lidar demais com a questão aí de treinamentos. Aí vai chegar uma pessoa no treinamento e fala, tem 30 anos de casa, eu tô cansado de saber disso. Aí ele já fica resistente ao aprendizado. Você precisa saber ali quebrar o gelo com a pessoa, conversar com a pessoa, para que ela entenda que o aprendizado é contínuo. Antes de correr, a pessoa andou. Antes de andar, ela engatinhou, né? E depois que, mesmo sabendo andar, sabendo correr, a gente ainda cai, ainda tropeça. Então, mesmo a pessoa que tem 30 anos fazendo a mesma atividade, ela pode errar. Ela precisa entender isso daí, que o aprendizado não acaba, ele é contínuo. Né? E mesmo aquilo que eu estou acostumado a fazer, ainda mais questão de segurança, é o pior. Aquele cara que está lá há 30 anos dentro da empresa, às vezes, pela experiência que ele tem, ele começa a ficar negligente. Ele começa a ficar complacente. O que é complacente? Ele fica familiarizado demais com a função, aí começa a esquecer os procedimentos de segurança. Começa a pular a etapa, começa a fazer gambiarra, começa a correr com o serviço. Não, nunca deu nada isso aqui, eu conheço. Então, nisso é o que você tem que tomar mais cuidado. Em estatísticas de acidentes, a maioria dos acidentes acontece com pessoas experientes.
Dificilmente acontece com novatos. Acontece também, mas é bem pouco, né? Porque a pessoa experiente, ela começa a ficar negligente, ela começa a ficar complacente, ela começa a pular procedimentos de segurança. Ou pela correria do dia a dia, ou por próprio esquecimento. É por isso que tem o treinamento. O treinamento de segurança, ele é contínuo. A gente faz o treinamento inicial e depois tem as reciclagens periódicas de acordo com as NRs. Né? Você tem ali NR 35, a gente trabalha em altura. O colaborador entra na sua empresa, ele faz aquela capacitação, depois de 2 anos ele precisa reciclar. Independente se ele exerceu muito ou pouco, ele vai ter que reciclar depois de 2 anos. Se ele faz trabalho em altura, ele vai ter que reciclar depois de 2 anos. Mesmo que ele faça todo dia, mesmo que ele faça tudo certinho, em 2 anos ele tem que reciclar, fazer a reciclagem. Aí a questão do aprendizado. A CNR pode passar por revisões. E dentro das empresas, a gente tem os procedimentos de segurança. O procedimento pode passar por revisão. Não é somente a NR. O procedimento é embasado na NR. Você tem a norma regulamentadora que te dá um norte. Dentro da sua empresa, você vai criar os procedimentos operacionais padrões. Vocês vão ver aí na disciplina de gestão de processo e qualidade. Aí você tem os procedimentos dentro da sua empresa. O procedimento pode passar por revisões. Se ele passa por revisão, você precisa treinar novamente os colaboradores. Essa questão aí de aprendizado. Colocar na cabeça dele que o aprendizado é contínuo. Certo? Tá dando para entender, pessoal? Tá tranquilo? Beleza. Qualquer dúvida, gente, é só perguntar, tá bom? Vocês ficam muito caladinhos, quietinhos. É só perguntar. Continuando, então. Ferramentas educacionais, como ativos intangíveis. O que é isso, intangível? Tangível é aquilo que a gente não consegue medir. Então, o treinamento para uma empresa, ele tem um custo. Né? Você paga X para o instrutor, X para a empresa que está fazendo o treinamento para você. Esse é o custo. Mas e agora e o valor? O valor que tem esse treinamento. Ah, você vai ter o desenvolvimento pessoal dos seus colaboradores, você vai ter ali conhecimento, que é o que não tem valor. Não tem preço. Assim, né? Você pagar um curso com o que você aprende, não tem preço. Não tem preço. E tanto que muitos conhecimentos que a gente adquire na vida são de graça. Aqueles que a gente usa para a vida inteira. Né? Então, ferramentas educacionais ali são ativos intangíveis. Então, se eu uso essas ferramentas ali, elas não têm preço. Elas são muito importantes. O que ela vai melhorar para mim? Relacionamento com clientes e mercados. Eu posso investir em treinamento para isso, em desenvolvimento dos meus colaboradores, para que melhore o relacionamento com os clientes, que melhore o meu relacionamento de mercado. Uma empresa que não tem um relacionamento bom com seus clientes, que não tem um relacionamento bom com o mercado, ela quebra, ela fecha. Quem vai comprar de uma empresa que trata todo mundo mal, que tem um mau relacionamento com seus clientes? Seus clientes não vão comprar. Ela pode ter o preço mais baixo. Vai ter cliente que não vai escolher ela, porque ela não tem um bom relacionamento. Produtos e serviços inovadores, questão de conhecimento. A partir do momento que você vai tendo aquele conhecimento, você vai melhorando seus serviços, tá trazendo ali serviços inovadores. Bens e serviços customizados e de qualidade, de acordo com o que o meu cliente quer. Eu não vou vender banana se a pessoa quer comprar maçã. Então, eu preciso saber o que o meu cliente quer e adequar a ele, certo? Empregados qualificados e motivados. Aquele funcionário, aquele colaborador que vê que a empresa está investindo nele, ele trabalha mais feliz. Ele fica mais motivado, ele fica mais empenhado, porque ele se sente parte de um todo. Ele não se vê como um número somente, como uma pecinha. Ele se vê como uma parte importante, um jogador do time. Ele faz
falta. Ele faz diferença. Então ele fica mais motivado. Se ele fica mais motivado, ele trabalha em equipe melhor, né? Ele trabalha mais feliz e ele vai trazer, ele vai agregar ali no seu time. Ele não vai atrapalhar. Agora aquele que está desmotivado, tudo que ele puder fazer para poder atrapalhar, ele vai fazer, né? Ou ele vai só fazer o serviço dele e vai embora. Vai chegar ali e fazer como se nem existisse. Aí ele vai ficando desmotivado e vai fazendo só isso. Então, quando eu invisto no meu colaborador, ele se motiva. Ele vê que ele tem importância. Integração com clientes e fornecedores. A ligação entre clientes e fornecedores é vital para uma indústria, para qualquer que seja, certo? Promovendo ali uma interação dos processos de suprimentos, produção e entrega. Se meu fornecedor me entrega tudo direitinho, eu consigo produzir tudo direitinho e entrego produtos no tempo certo e de qualidade para o meu cliente. Antes, o cliente comprava qualquer coisa, era o que tinha, agora não. Hoje, a empresa adapta ao que o cliente quer, né? E tem até as febres aí, vocês viram a questão do morango do amor. Todo mundo começou a fazer morango do amor porque era o que o cliente queria. A coitada da maçã do amor foi esquecida na festa junina. O pessoal queria saber só do morango. Então, hoje a empresa tem que fabricar o que o cliente quer. O cliente quer preço. Preciso fazer algo para baixar o preço. Eu preciso baixar o preço do meu produto. Como? Preciso verificar o que que eu posso fazer no meu processo produtivo para economizar ali, para eu conseguir baixar o preço final. Baixar o custo para que eu consiga baixar o preço. Sem abaixar a qualidade. Às vezes também não adianta eu deixar barato demais e a qualidade se perder. Então, eu preciso adaptar o gosto do meu cliente. O meu cliente que vai mandar no meu produto. Porque ele é o interessado. Ele é que vai comprar. É ele que vai manter a minha empresa aberta. Isso é qualquer empresa. Qualquer empresa, independente. Né? Seja ali, né, um vendedor de doce na rua, até uma multinacional. Que vai fazer o que o seu cliente quer. Atualmente, a gente passou por vários processos aí, e as empresas atualmente precisam demonstrar seu interesse com as questões ambientais. Então, empresas que não estão alinhadas com as questões ambientais, com sustentabilidade, com redução de poluição, estão perdendo vendas. Estão perdendo vendas a rodo, aí, porque o cliente não quer mais comprar de empresa que polui, de empresa que desmata, de empresa que destrói. Estão perdendo mercado. Preparando talentos para o mercado global. Competição global. Não existe fronteira para as empresas para negociar. Então, a concorrência acontece entre as melhores do mundo. Essa concorrência não vai ser somente de produto, viu, gente? Vai ser também por funcionários. Uma empresa pega da outra. É aquela questão. Se eu não motivo o meu colaborador, se eu não invisto nele, se eu não pago ele bem, ele vai embora. Outra empresa vai chamar ele e ele vai embora. Então entra aqui, ó, também essa competição. Tem empresa que fica de olho na outra o tempo todo. O tempo todo fazendo oferta para os colaboradores daquela empresa para vir para ela. Principalmente empresa nova, mercado, que eles precisam de pessoas experientes, pessoas que conhecem o processo. Então, a empresa nova, ela vai puxar colaboradores daquela empresa que tem mais experiência. Como ela é nova, ela está investindo, ela vai pagar o que ele pediu, certo? E vai puxar. Isso daí a gente chama de fuga de cérebros. Vai, tipo, vai, puxar, vai focar ali nos cargos, né, de mais de gerência mesmo, mas depois ela vai pegar o chão de fábrica, oferta e demanda, isso mesmo. Atualmente, o técnico de segurança do trabalho está com uma oferta ótima. Todo dia tem várias vagas de técnico de segurança. No momento está muito bom. Só que
mercado tá difícil, viu, gente? Tá fácil de arrumar emprego, mas a gente tá pegando cada bomba aí, né? Então se qualifique, treine, né? Vai assistindo os treinamentos aí, que o bicho tá pegando. As empresas deixaram a segurança igual o meio ambiente, deixou a Deus dará ali, e agora elas estão correndo atrás do prejuízo. Por isso que tá essa demanda alta demais, para ela se adequar. Então tá puxando os técnicos de segurança daí, porque a lei tá em cima, a legislação tá em cima. Então a demanda, a oferta tá alta, né? A demanda também. Mas tem muita gente que não segue, tem muita gente que faz o curso e às vezes chega ali e vê que não é aquilo, né? Vocês são da segurança do trabalho. A segurança do trabalho é muito ampla, né? Vocês precisam saber qual área que vocês se encaixam mais. Não é só campo, não é só sala, não é só documento. Você vai escolher, né? Você vai escolher. Se você pegar uma empresa grande, você vai fazer uma coisa só. Ou você vai ficar no campo, ou você vai ficar com a parte de documentação, ou você vai ficar com a parte de treinamento. Você pegar uma empresa menor, aí você vai fazer tudo. Então, escolha. Vai vendo aí para que área que vocês gostam mais. Eu gosto mais de treinamentos. Então, é a área que eu fico. Eu não gosto muito de campo, a não ser para investigação. Investigação de acidentes, essas coisas eu gosto. Agora, campo mesmo, assim, de dia a dia, fiscalização, eu particularmente não gosto. Então, é uma coisa que eu não faço. Enquanto eu puder escolher, eu não quero fazer. Mas isso é meu. Já tem gente que prefere muito o campo, de estar ali com o colaborador, informando ele, né, trabalhando junto com ele. Já gosta de ficar ali. Aí vai da pessoa. Aí vocês vão se encontrar. Não desistam no primeiro problema que vocês tiverem, tá? Porque esse grande trabalho, a gente vai resolver o problema, tá? Tipo, até na hora que tá rodando tudo redondinho é bom demais, mas acontece problema e a gente resolve. A gente resolve muito problema. Não desistam no primeiro. Bom, pessoal, às vezes você está no campo e não gostou, tenta outra área, tenta documentação, tenta treinamento. Tem muita área boa na área de segurança. Continuando aqui, né, a questão da competição. Então, né, fica de olho aí, porque se você não der para o seu funcionário motivos para ele ficar com você, ele vai embora. Ele vai embora. Expectativa do mercado: combinar eficiência e agressividade competitiva com sensibilidade às expectativas. É a questão aí da competitividade. Às vezes eu quero competir com a minha concorrente, eu não vou competir só no preço, eu vou competir tirando dela os cérebros dela. Aqueles colaboradores que são o coração da empresa. Tem colaborador que quando sai, gente, faz o estrago danado. Que está ali há vários anos, conhece o processo todo. Tem muita empresa sofrendo demais com isso daí. Porque não tem um gerenciamento bom. E quando esses colaboradores vão embora, eles levam com eles o conhecimento. A gente vai falar da gestão do conhecimento. As empresas atualmente já estão lutando nisso daí. Porque os colaboradores antigos vão embora, levam com eles o conhecimento. Aí os novos chegam, eles não têm aonde buscar, aonde pesquisar. Porque o cara era o Google da empresa. Ele era ali o dicionário. Tudo que você perguntava para ele, ele sabia. Aí ele foi embora, e agora? Perguntava para quem? Não tem um documento, não tem nada. As empresas estão trabalhando essa gestão do conhecimento, que é para aprender, não para aprender a pessoa, mas para deixar o conhecimento na empresa, para que todos tenham acesso a essa informação. Inovação contínua, prever necessidades futuras, idealizar produtos inovadores, incorporar novas tecnologias. Melhoria contínua, acompanhar as inovações. A gente vai falar disso também na disciplina de gestão de processo. Se você não acompanha o mercado, você pode. A questão ali das máquinas, vocês são novinhos, mas antigamente as máquinas fotográficas eram de filme. Você tinha que colocar um filme nela, tirar a foto, esperar revelar. Né? Teve uma empresa, a Kodak, que era uma empresa líder nesse ramo, que não acompanhou a tecnologia quando vieram as câmeras digitais, achou que seria ali febre de momento, e ela praticamente quebrou. Né? Depois, quando ela foi voltar para o mercado, né, já tinha outras dominando, que ela achou que seria passageiro, não precisava investir.
Né? Outra empresa aí que deu uma caída boa, mas agora já melhorou, foi a Nokia, os smartphones. A Nokia, quando saíram os celulares, era uma empresa que dominava o mercado, eram celulares de altíssima qualidade e tal. Quando saiu o smartphone, a Nokia deu uma freada. Aí ela caiu. Caiu suas vendas, caiu muito suas vendas ali. Né? Existe, lógico, né? Mas ainda já não é mais a marca de telefone mais conhecida. Ou era antigamente. Era industrial para a era da informação. A era industrial, pessoal, era aquela anterior, né? Onde a ênfase era na capacidade física da minha instalação, quanto que ela conseguia produzir por dia, certo? O trabalhador, ele era só executor, ele só fazia, ele só apertava parafuso, né? Ele não conhecia o processo. Por isso que ele era executor. Ele executava aquela atividade dele, mas não conhecia o restante. Ele sabia somente aquilo ali. Às vezes nem imaginava o que era o papel dele no processo todo. E a hierarquia era muito rígida. Né? Você é operador tal, então você vai operar isso daqui, você não vai sair daqui mais. Né? Não passava informação. A pessoa ficava ali presa, era alienado. Né? Era o dia inteiro fazendo a mesma coisa, embora era da informação, que é a era que a gente está. Perdão. ênfase nas funções analíticas. Agora eu preciso analisar. Agora eu tenho que entender. Eu aprendo todo o meu processo. Pelo menos visualizo ele. Para eu saber a minha importância. Ó, esse parafuso que eu estou apertando aqui, se eu não apertar ele bem, vai quebrar a máquina lá na frente. Se eu apertar ele demais, eu vou atrapalhar também, porque aí eu vou acabar com a resistência do meu parafuso. Ele tem ali a quantidade de torque que eu vou colocar nele. Tem que apertar com torquímetro, não posso meter a marreta nele. Então, começa a entender. O trabalhador, ele opina e sugere. Sugere a forma de produzir, sugere a forma de trabalhar. Quem melhor do que o próprio colaborador que faz a atividade para melhorar a atividade? Você pega um cara que fica sentado o dia inteiro numa sala com ar-condicionado para poder escrever um procedimento de trabalho, sendo que ele nunca foi no campo, ou quando ele vai no campo, ele só passa lá, dá uma olhadinha e vai embora, sem pedir opinião para quem está ali mesmo, né, agarrando no chifre do boi, fazendo a atividade, não vai dar certo. O trabalhador precisa opinar, ele precisa sugerir, né, porque é ele que faz a atividade. Então, quem conhece melhor a atividade do que ele? Então, é uma coisa aí também que tem muita empresa, muita pessoa que tem dificuldade. Às vezes, os gestores, né, as pessoas que têm um cargo um pouquinho mais alto na hierarquia da empresa, não têm humildade para conversar com o operador. Um operador que está na casa ali há 30 anos, ele tem muito a contribuir. Se você conseguir trabalhar com ele, você só tem a ganhar. Porque ele vai te passar as informações que você precisa, que nenhuma faculdade vai te passar. Na faculdade ali você vai aprender o geral. Agora, as particularidades daquela planta, daquela fábrica, a pessoa que está lá tem 30 anos, ela sabe mais. Eu estou chegando hoje, por exemplo, eu não sei. Falta muitas vezes comunicação, falta muita humildade do gestor, do engenheiro, de quem seja ali, de conversar. Ele pensa que está se rebaixando porque está pedindo opinião para um colaborador. Mas não é, a gente precisa entender. Né? Que todo mundo tem algo a ensinar. Todo mundo tem algo a colaborar. É isso também que acontece nos treinamentos. Falando de treinamento e desenvolvimento. Uma sala de treinamento, todo mundo tem um conhecimento ali que pode estar passando para todo mundo, para o restante. Pode estar ali compartilhando. Né? Precisa entender isso daí. Né? Tem vários saberes. Todos esses saberes aí, eles se completam, se complementam. Valor pelo conhecimento. Eu valorizar conhecimento. A pessoa sabe tudo ali da minha fala. Eu preciso valorizar isso daí. Eu não vou deixar ele estacionado ali no mesmo cargo a vida inteira, com o mesmo salário. Não, eu preciso valorizar ele. Ele conhece tudo. Ele não vai chegar a uma outra empresa e vai tirar ele de mim. Ou ele mesmo vai cansar e vai embora. Ele vai ter oportunidade. Né? Se é um colaborador excelente, eu preciso valorizar ele. E às vezes, gente, não é só salário, não, tá?
É reconhecimento. É reconhecimento. É uma conversa, motivar a pessoa, ele fazer um curso. É reconhecimento. Reconhecimento não é só o financeiro. Lógico, o financeiro é bom, a gente espera isso. Mas não é somente, né? Ninguém vive correndo de brinco, ninguém vive de panetone. Mas também você fica na empresa 30 anos, não ganha nenhum panetone, e aí? Então você precisa, né, motivar o seu colaborador. Chegando no treinamento, pessoal. Funções básicas do treinamento estratégico. O que é uma função básica de um treinamento? Transmitir informação, certo? Primeira coisa que a gente precisa de o foco do treinamento, o objetivo do treinamento é transmitir uma informação. Aumentar o conhecimento em certo conteúdo. Eu vou treinar o pessoal de como fazer brigadeiro. Então, eu preciso transmitir a informação de como é feito o brigadeiro. E desenvolvimento de habilidade. Eu preciso passar essa informação e o meu colaborador precisa desenvolver aquela habilidade. Né? Não é só eu passar um tutorial para ele, ó, você pega o leite condensado, coloca na panela, tal, 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 acabou. Ele precisa desenvolver. Então, assim, tem que ter uma parte prática. Ele tem que entender. Não é só passar informação. Passar informação, você entrega para ele uma folha, ele lê e passou. O treinamento precisa ter transmissão de informação e desenvolvimento de habilidades. Ele precisa demonstrar que ele aprendeu. Ele precisa desenvolver aquela habilidade junto com o instrutor, que é a hora do instrutor falar, ó, oh, não faz assim, não faz assim. É a hora dele ir ajustando a pessoa. Então, isso daí que é o treinamento correto do treinamento. Acontece assim? Não, nem sempre, tá, pessoal? Tem um treinamento que é só falando mesmo. É o ideal. Transmitir informação e desenvolver habilidades. Tem até um livro que fala: treinamento não é passar informação. Não é somente isso, tá, pessoal? A pessoa tem que desenvolver habilidade. Você tem que dar para ela abertura para ela conversar, para ela participar, para ela tirar as dúvidas. Não é só você chegar lá e falar, 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 falar. Você precisa de estar ali, de entender aquilo. Até porque o ser humano ele tem uma uma quantidade de tempo que ele consegue manter o foco. Vai indo, a pessoa perde o foco. Vai indo, vai ficando maçante aquele conteúdo. Então, assim, é um desafio, tá, pessoal? Um desafio que a gente tem, questões de treinamento aí. É deixar o treinamento mais fluido, deixar com que as pessoas interajam mais. Porque o ser humano ali, ele vai guardar 10% do que você falou. Tentar colocar prática para desenvolver as habilidades, que aí ajuda a fixar um pouquinho mais, certo? Desenvolvimento de atitudes e conceitos. Desenvolvimento de atitudes, melhorar comportamentos para criar um ambiente mais produtivo. Vai desenvolver as pessoas. Isso daí você vai mudando a cultura da empresa. Como eu falei para vocês, cada empresa tem sua cultura, tem a sua carinha. Então a gente precisa moldar essa. Às vezes está uma bagunça. Você precisa ir trabalhando para ir mudando. Não muda de uma hora para outra. Vai trabalhando para mudar. A minha empresa está com muito problema de comportamento. Né? O pessoal está brincando demais. Com molecagem danada. Eu preciso fazer algo para que reduza essas brincadeiras, né? Que o pessoal entenda que ali é um ambiente corporativo, que eles precisam manter uma postura, melhorar seus comportamentos. Eu posso trazer um treinamento clássico. E ao mesmo tempo, não pode ser algo direto demais. Ah, você não pode brigar, fazer isso. Você não pode fazer brincadeira sem graça no serviço. Dá vontade, mas não pode ser direto. Você precisa ir conversando. O adulto, ele aprende de forma diferente da criança. Apesar que hoje as crianças, não hoje, né? Mas a criança tá meio bem complicadinho. Mas o adulto, você não pode limitar ele demais, você não pode pôr regra demais. Ele vai na direção contrária.
O adulto ele não gosta de surpresa, o adulto não gosta de rigidez demais. Você precisa saber trabalhar isso que chama de andragogia, que é diferente da pedagogia. Pedagogia é para criancinha, para criança que está em desenvolvimento, andragogia é para adulto. Então, o treinamento que a gente vai fazer, que é treinamento para adulto, é diferente de uma aula que você vai dar para criança. E a maioria das vezes você vai falar coisa que a pessoa já faz, que a pessoa já sabe. Aí que ela não vai ter tanto interesse. Que é algo que na cabeça dela ela já sabe tudo. Né? Sabe? Não tinha treino. Você precisa estar trabalhando ali para a pessoa receber a informação da forma mais aberta possível. Aí entra, nesse momento aí, a característica individual do instrutor. Se for um instrutor carrancudo demais, se for aquele instrutor fechado demais, a chance de o pessoal não absorver muito é alta. Aí depende também do público. Às vezes eu preciso de um instrutor mais fechadão, porque o meu público é um público muito respeitoso. Certo? Daí você vai trabalhar. Aí entra a questão de psicologia. Planejamento estratégico como fonte inspiradora. Planejamento estratégico de treinamentos, tá? Eu preciso colocar ali treinamentos que serão eficientes, que serão válidos, que vão trazer algo de bom para a minha empresa, e vai trazer algo de bom para os meus funcionários. Né? Muitas organizações investem em treinamento e desenvolvimento sem saber onde quer chegar. Aí vai fazendo aquele monte de treinamento, treinando. Chega um ponto que o colaborador para e fala, para que eu estou fazendo isso? De novo. Então a gente precisa ter um planejamento estratégico. Aonde eu quero chegar? Aí entra questão de desenho de carro. O cargo tal, ele vai ter um treinamento X. O outro cargo vai ter outro treinamento. Certo? Eu não vou e dar trabalho em altura, por exemplo, né, que é algo mais operacional, com uma pessoa do administrativo que vai ficar o dia inteiro, né, marcando, por exemplo, marcando uma consulta, mandando um e-mail. Não vou precisar. Aí eu preciso desenhar ali os treinamentos de acordo com a função. Vocês vão ver isso na apostila fala. Né? Levantamento de treinamentos por função. Cada função tem seus treinamentos. A mesma coisa nos treinamentos de desenvolvimento pessoal. Questão de liderança. Eu não vou treinar a equipe inteira em liderança. Em primeiro momento, não. O mesmo treinamento, não. Eu vou treinar os líderes. Os líderes eu vou investir neles para que eles tenham uma liderança efetiva, uma liderança inspiradora. Agora, o restante do pessoal, eu posso fazer um treinamento mais básico, explicando o que é liderança e tal, mas eu não vou chegar com eles no último modo, no coach master, né? Então, eu preciso saber, porque não jogo dinheiro fora. E o colaborador perde o interesse. Só começa a achar que aquilo ali é injeção de linguiça, porque ele não vê utilidade no seu dia a dia. Às vezes o treinamento é excelente, mas para aquele colaborador X, para aquela função X, ele não vai ter a utilização, não vai ser efetivo. Não adianta tomar decisão sem planejamento, principalmente quando falamos de pessoas, investimento e retorno demorado. Você faz o treinamento hoje, seu retorno, você vai ver daqui a um tempo, não é a partir de amanhã. Lógico, a partir de amanhã o pessoal começa a melhorar. Mas você só vai ver se ele vai manter aquilo ali depois de um certo tempo. Se ele vai praticar aquilo ali depois de um certo tempo. Se ele vai guardar na memória aquilo ali depois de um certo tempo. Então a gente precisa planejar. A empresa não vai gastar dinheiro à toa. Não vai gastar dinheiro com treinamento que não vai ser efetivo, que não vai dar retorno. Certo? Falando de administração estratégica, né, a gente tem o DAFT, 1999, administração estratégica é um conjunto de decisões e ações usadas para formular e implantar estratégias que vão fornecer um ajuste competitivamente
superior entre as organizações e seu ambiente para atingir as metas da organização. Essa administração estratégica, ela tem que estar alinhada. A administração dos meus treinamentos tem que estar alinhada com o que a minha empresa quer naquele momento. Às vezes a empresa quer aumentar a produção. Então eu tenho que treinar as pessoas com treinamentos voltados para isso daí. É de gestão de tempo, treinamento de efetividade, treinamento de eficiência. Eu quero produzir mais. Agora, eu estou tendo muito erro, estou tendo muito acidente. Deixa eu mudar o meu foco. Trabalhar com segurança, planejamento de tarefas, ver, olhar, ver, escutar e sentir, percepção de risco. Eu vou ter que olhar para que lado que eu estou. Atualmente, não vamos falar assim, a moda é segurança. Tem como você falar de mais nada sem falar de segurança. Atualmente é segurança. Tudo é voltado para segurança. Então, atualmente, 90% dos treinamentos vai ser segurança, 10% desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento organizacional. Questões para definir a estratégia da minha empresa. Primeira, onde está a organização agora? Eu preciso saber onde eu estou para chegar no 2 ali. Onde eu quero chegar. Eu sabendo onde eu estou e aonde eu quero chegar, eu vou fazer o meu caminho. Eu vou traçar o meu caminho. Então, eu preciso analisar o que está acontecendo hoje na organização. Estou tendo muito acidente. Estou tendo muito problema com a minha produção. Estou tendo muito erro nas minhas entregas, nas minhas vendas. Então, isso daí você faz um mapeamento de como eu estou no momento. Aí você vai começar a pensar na sua estratégia. Chega ali aonde eu quero chegar. Onde a organização deseja estar. Eu quero que seja uma organização que tenha zero acidente. Já que eu não posso ficar falando zero acidente mais. Vamos usar esse termo mais antigo. Zero acidente. Eu quero ter excelência na minha produção. Eu quero reduzir ali as minhas peças defeituosas. Atualmente eu estou com 15%. Eu quero reduzir para 5%. Mapeia. 3. Que mudanças e tendências estão ocorrendo? Olho nas minhas vizinhas. Olho nas minhas concorrentes. O que elas estão fazendo para melhorar isso daí? Certo? E o 4. Quais ações que vão auxiliar para a gente atingir essas metas? Começa a desenhar. Questão de acidente. Eu vou aumentar conscientização. Como é que eu aumento conscientização? Treinamento, palestra, workshop, mais fiscalização, fiscalização mais efetiva, perguntas melhores. Gente. Se você só abordar o colaborador em campo porque ele não está usando EPI, você chegar nele e fazer pensar. Ô, fulano, tá tudo bem? Beleza, a pessoa tá sem o abafador. Você tá esquecendo de nada? Não. Essa área aqui é uma área de risco. É fazer a pessoa pensar. Ela entender o que ela tá fazendo. Não é só chegar lá, põe o abafador. Eu vou te dar uma advertência que tá sem abafador. Aí a pessoa não pensa, ela vai pôr porque ela tá com medo. Ela vai pôr porque tem alguém olhando. Aí você saiu o que seja, ela tira. Tem que trabalhar essas perguntas melhores. É fazer a pessoa pensar. Não dar a resposta de uma vez. Devolver com outra pergunta. Não é pergunta fácil, tá? Faça a pessoa pensar. Não perguntas impossíveis. Fazer a pessoa pensar. Né? Que aí ela deixa de viver no automático. Ela começa ali a pegar a responsabilidade para ela. Né? Porque muito acidente acontece porque a pessoa está no automático. O colaborador está no automático. Trabalha todo dia. Levanta, vai trabalhar, faz a atividade, volta para casa. Ele para de pensar. O ser humano é assim. O cérebro da gente, se a gente não exercita ele para. Então, fazer a pessoa pensar, fazer a pessoa enxergar. Né? Porque ela acostuma com o ambiente, ela acostuma com o risco. A partir do momento que ela acostuma com o ambiente, acostuma com o risco, ela já não liga mais. Então, ela começa a fazer coisa errada, começa a negligenciar e pode ocorrer acidentes.
comentou aqui, ser maleável e fazer ele lembrar que lá fora tem uma família, isso mesmo. Ou quem seja esperando pelo retorno dele. Bom, Leandro, obrigado pelo comentário. Né? Fazer ele pensar por que que ele está ali, né? Que não é só ele, que aquilo ali não é só uma norma da empresa. Por que que tem que usar abafador? Por que que o ruído faz mal? Fazer ele lembrar. A gente fala muito da família mesmo. Lembrar da família. Né? Você quer, a sua família quer que você volte para casa bem, do jeito que você saiu. Ou melhor. Obrigado, Leandro. Processo contínuo do planejamento estratégico. Eu faço num primeiro momento um planejamento, só que não é somente aquele planejamento no começo. Ele é contínuo, eu vou mudando isso daí, eu vou avaliando. Né? A gente vai ver também na outra disciplina de gestão de processo. Você vai avaliar, é um ciclo. Avaliou, ó, isso daqui eu consegui cumprir, isso daqui eu cumpri mais ou menos, né? Isso daqui não deu para cumprir nada. Aí você vai trabalhando seu planejamento, ele é contínuo, porque o processo, a melhoria é contínuo. Sempre tem algo para melhorar, sempre tem algo para você fazer a mais. Então, não é a atividade que se esgota na formulação dos planos, mas o compromisso permanente com o desenvolvimento. É igual a gente. A gente nunca vai saber tudo. Então, a gente vai aprendendo. E a gente aprende até no dia que a gente morre. Então, não vai achando que você já sabe tudo. Não sabe. A gente vai aprendendo. Então, o processo aqui de planejamento também é contínuo. Você vai medindo, você vai melhorando. Contrato social, manifestação de compromisso, pacto político entre os empregados e direção. Deixar isso claro para os seus colaboradores. Ó, nós temos um compromisso com vocês. Né? Esse treinamento é para isso. É para melhoria pessoal de vocês, para melhoria do processo. É questão de redução de risco, né? Para melhorar as condições do ambiente de trabalho, para que vocês não corram risco à toa, para que vocês estejam bem, para que vocês voltem para a casa de vocês bem, né? E um projeto coletivo, um projeto que compromete vertical e horizontalmente toda a empresa. Verticalmente, pegando todas as hierarquias, não é somente a pessoa responsável por treinamento e os operadores. Não, é todo mundo, é gerência, é supervisor, engenheiro, é todo mundo da empresa. Né? Todo mundo trabalhando ali nessa questão, né, de desenvolvimento. Todo mundo engajado em se desenvolver, em melhorar. A partir do momento que a empresa te dá, né, armas para isso, te dá as munições para que você consiga trabalhar. Objetivo do desenvolvimento profissional. Prazos mais longos. O que é isso daqui, pessoal? Prazo mais longo de conhecimento, de aprendizagem, certo? Então, prazo maior ali para que você possa aprender, para que você possa se melhorar, se desenvolver. Conhecimentos além do cargo atual. Eu já sei tudo do meu cargo atual, mas eu vou aprender mais, porque eu não vou ficar nisso daqui. Né? Ninguém entra na empresa querendo fazer aquela função a vida inteira. Ninguém entra como gerente. Né? Quem entra como gerente, em outra empresa, ele fez o caminho dele. O conhecimento além do cargo atual. Ter visão aonde eu estou e aonde eu posso chegar. Isso daí é só desenvolvimento. Preparação para funções mais complexas. Subir de cargo, mudar de função. Né? Às vezes eu não gosto da função que eu estou fazendo. Né? Eu começar a vislumbrar as outras. Né? Às vezes eu quero subir mesmo. Né? Eu sou operador, eu quero passar para técnico. Certo? Eu sou técnico, eu quero passar para analista. E por aí vai. Esses são os objetivos do desenvolvimento profissional. Não somente desenvolvimento pessoal, mas também no profissional. Obedece um programa ali pré-estabelecido e atende uma ação sistemática, visando a adaptação da pessoa à filosofia da organização.
Aí entra o plano de carreira. Tem muita empresa que peca nisso daí. A pessoa entra ali, não tem plano de carreira. Ó, você tá aqui, você vai continuar aqui enquanto você aguentar ficar aqui dentro. Tem que ter plano de carreira, gente. Tem que saber, ó, você tá aqui, você pode chegar aqui. Então, os cargos ali, o desenho de cargos e salários precisa ser bem definido. Não precisa ter plano de carreira. Para que as pessoas fiquem mais engajadas. Elas vão trabalhar mais motivadas também, porque ela sabe que ela pode ser promovida, ela pode ser vista, se ela demonstrar ali que ela está interessada, que ela está se desenvolvendo. Agora, quando não, ó, você está aqui, você vai continuar aqui, a pessoa desmotiva. Ela pode ficar ali por necessidade, por bastante tempo, talvez por comodidade, às vezes porque nem conhece, que pode ser melhor, que pode ir para um lugar melhor, mas chega uma hora que ela cansa, chega uma hora que ela sai. Ou chega uma hora, é que a gente é da segurança, que ela se tenta. Ela fica frustrada, isso daí acaba gerando ali complicações e ela pode estar se acidentando, levando consigo outras pessoas, ocorrendo acidentes. Construindo um futuro organizacional, o planejamento estratégico pode ser usado como instrumento para construir um diálogo entre a diretoria e os empregados, produzindo ali soluções coletivas. Conflitos de interesse não devem ser ignorados nessa fase. O planejamento vai dar um rumo objetivo, refletindo a vontade da força de trabalho. A gente dá um rumo, mas ele não é engessado, ele não é um pedaço de madeira, né? Ele pode mudar. A gente dá um norte. Como é que você vai chegar lá? Você pode estar mudando, pode estar conversando. Nossa, esse treinamento aqui é ótimo, mas ele custa R$ 10.000. A empresa não tem para pagar. Então, peraí, vamos buscar outro na mesma linha, depois a gente pega isso daí. Aí pega ali o conteúdo programático, tem algum parecido? Aí vamos fazer o outro primeiro. Ele não é rígido, ele é maleável, precisa ser maleável, né? Para melhorar o futuro da organização. Estratégias processuais. Planejamento estratégico é um processo consciente e sistemático de tomar decisão sobre o objetivo e atividade que uma pessoa, um grupo ou uma unidade de trabalho ou uma organização vai buscar no futuro. Então a gente sabe onde está, onde vai quer chegar. O caminho a gente desenha, de acordo com o que a gente tem. A gente trabalha com o que a gente tem. Lógico, se a gente tivesse ele recurso infinito, a gente ia só mirar nos melhores dos melhores. Mas não tem. Então, o planejamento estratégico, não vai ser um caminho reto, não, gente. Ele vai ser um caminho ondulado. Às vezes você pensa numa coisa ali, faz ela, acha que vai ser perfeito, maravilhoso, e não tem retorno nenhum. Às vezes aquilo que ninguém dava nada por ele, te dá mais retorno do que aquele curso lá com o master de não sei aonde, né? O planejamento provê aos indivíduos e unidades um mapa claro para as atividades futuras, considerando circunstâncias mutantes. O planejamento ele dá para a gente aonde a gente vai chegar, né? Considerando aí que muda, muda. O caminho não é reto, muda de acordo com as necessidades, né? Falando de segurança, estou treinando todo mundo ali em trabalho em altura. Aí acontece um acidente no espaço confinado. E aí? Meu objetivo era treinar todo mundo em trabalho em altura até o final do ano. Só que aconteceu um acidente no espaço confinado. Tem que mudar a minha estratégia. Aconteceu um acidente no espaço confinado, então eu tenho que voltar a minha atenção para isso. Vou parar os treinamentos de trabalho em altura e vou focar no espaço confinado. Vou pegar todo mundo e relembrar ali das, das regras do procedimento de espaço confinado. Depois eu volto ao trabalho em altura. Isso daí é mutável, isso muda. Né? Realmente a segurança muda todo dia. Vocês vão ver isso daí em campo. Você tem um planejamento para o dia de hoje, acontece um acidente, acabou. Ou um caso de acidente, acabou. O resto do seu dia você vai mexer com ele. É mutável. A área de segurança é muito mutável.
A gente reza para não acontecer nada, né? Trabalha para não acontecer nada. Porque quando acontece, desestabiliza tudo, muda tudo, para tudo. Às vezes você está ali com um planejamento que está rodando redondinho, aconteceu um acidente e acabou. Dependendo da gravidade do acidente, cancela tudo, acaba com tudo, para tudo. Dependendo da gravidade do acidente, fecha até aí. Papel do treinamento. De acordo com o Xavier Nato, livrinho desde 2003, treinamento é a educação institucionalizada ou não, que visa adaptar a pessoa para o exercício de uma função, ou para a execução de tarefas específicas em uma determinada organização. Objetivos mais restritos e imediatos, visando elementos essenciais para o exercício do cargo atual. Então, o treinamento ele vai trazer para a pessoa algo que ela vai usar no cargo atual dela. Aí é a questão do mapeamento do treinamento. Precisa ser focado. Eu vou colocar ali o que a pessoa vai usar. Vou sentar ela numa sala ali, só porque ela não tem nada para fazer, e colocar ela para fazer um treinamento. Tem que ter ali o porquê. Tem que ter uma base lógica do seu treinamento. Por que que eu estou ali? O que que eu vou aprender aqui? O que que isso vai mudar para mim? É a questão do adulto. O adulto, se não tiver importância para ele, ele não faz. Igual vocês aqui, vocês estão na aula porque tem importância para vocês. Tenho certeza que se não fosse importante, vocês estariam fazendo outras coisas. Estaria jantando, estaria passeando, estaria, talvez, né, num restaurante, num bar. É porque é importante. O ser humano só vai fazer coisa que é importante para ele, o adulto. A criança não, a criança você obriga ela, tadinho. Você bota ela dentro da sala de aula, você vai ficar aqui até 5 horas da tarde. O adulto, você até obriga ele a ficar na sala. Agora que ele vai escutar, o treinamento tem que ser ali, de acordo com a atividade. Tem que ser focado, tem que ter um porquê. Tem que ter uma base lógica, tem que ter um motivo para a pessoa estar ali. Para superar as dificuldades que a gente tem ali com o planejamento. A aula de hoje é mais de planejamento, tá? Nas próximas a gente vai falar mais do treinamento em si. Relações econômicas proativas. Parcerias estratégicas entre empresas, fornecedoras e clientes. Precisamos aí criar parcerias estratégicas. Essas parcerias são ótimas, gente. O meu fornecedor precisa de mim, eu preciso dele. Meu cliente precisa de mim, apesar que ele não admita, ele precisa. E eu preciso dele, apesar que eu não admito também. Certo? Recursos humanos qualificados. Profissional com competência alinhada às necessidades estratégicas da minha organização. Aí é aquela questão. Recursos humanos. Difícil, complicado. Atualmente está pior ainda. É um setor aí da empresa que está dando trabalho. Eu preciso de captar profissionais que tenham algumas qualificações que eu já tenho, que eu necessito para aquele cargo, mas, além disso, eu preciso de um perfil dele. Então, eu preciso ter esses profissionais alinhados com as minhas necessidades estratégicas. Porque se ele não estiver alinhado, ele vai atrapalhar meu fluxo. Nas organizações, quando a gente vai falar de gestão, a gente fala muito, a gente caminha no ritmo do mais lento. Por isso que a gente precisa de grupos heterogêneos. Grupos que têm vários tipos de pessoas. Vai ter aquele mais aceleradinho e vai ter aquele mais lento. E o grupo vai caminhar no ritmo do mais lento. Então, se o mais lento ficar parado, o meu grupo tende a ficar parado. Por mais que eu coloque um ali que tenta puxar. Certo? Então, a gente tem que olhar essa questão da pessoa. Curso humano qualificado. Só tem que querer estar. Tem que entender o motivo. Tem que motivar a pessoa. Circulação de informações. Fluxo eficiente de dados para tomada de decisões. Né? A pessoa tem que tomar decisão, tem que ter informação. Essa informação precisa ser passada de forma eficiente. Pessoal, o gargalo de empresa é comunicação. Empresa que não tem comunicação clara enfrenta 50%, 80% mais problema do que aquela que tem a comunicação clara. Então precisa ter comunicação clara e objetiva. A informação precisa rodar. Né? E precisa ser informação oficial.
Pode ser o boca a boca ali, não. O boca a boca distorce. Então tem que ter comunicação, tem que circular a informação. A pessoa tem que saber o porquê. Estrutura institucional, estrutura que suporte o crescimento da empresa, né? O crescimento sustentável. Identidade empresarial, construção de uma identidade que facilite a confiança no mercado. Aí isso daí é com o tempo. Com o tempo, com os resultados, a empresa vai criando essa identidade e aumenta a confiabilidade nela. Os clientes começam a confiar naquela empresa. Tem produtos que a gente compra só por ser da marca X, que você confia naquela marca, né? O pessoal aí que gosta muito do celular e do iPhone. Eles lançam um iPhone hoje, a pessoa vai lá e já compra, porque confia na marca. Não sabe nem como é que vai ser o aparelho, mas só por confiar naquela marca já compra. Construíram a identidade no mercado, né? Uma identidade e um produto de qualidade. Então, qualquer coisa que eles produzirem, o pessoal vai lá e vai comprar. Começar a produzir televisão, vai lá e vai comprar. Porque tem essa confiança. O mercado aprendeu a confiar. Certo? Agente das mudanças, pessoal. Cada setor educacional tem que criar e desenvolver agentes de mudança nas organizações. Primeiro, infundir sentimento de meta. Fornecer orientação de longo prazo e estabelecer missão clara. Então, a meta. Você precisa fazer isso. Te dá um objetivo ali. O que você tem que fazer? Não é que as pessoas ficam ali rodando igual barata tonta e não chega a lugar nenhum. Converter visão em objetivos. Transformar a missão em objetivo mensurável, ou seja, que dê para medir. Certo? Elaborar uma estratégia, desenvolver plano para atingir os objetivos que eu tracei. Implementar eficientemente, executar a estratégia que eu criei. E depois que eu executei, avaliar e ajustar. Revisar o desempenho e ajustar o rumo quando necessário. Avaliar. Foi efetivo? Está dando resultado? Não adianta só fazer o planejamento, pôr para rodar e depois não avaliar. Né? Porque senão eu vou estar ali gastando tempo, gastando dinheiro com algo que não está me trazendo resultado nenhum. Então tem que fechar esse ciclo. É. Levantar o que você precisa, planejar, colocar em ação esse planejamento e verificar. A gente vai ver lá que é o PDCA. Planejar, executar, planejar, fazer, né, o executar e depois checar. Depois que checou, verificar se precisa ajustar ou se vai padronizar. Análise das competências. Competência, pessoal, é a capacidade de criar novos modelos de organização, nova forma de trabalho, nova forma de coordenar valores que vão agregar a competitividade da empresa. Importância. A gestão de competência inclui a relação entre talentos e planejamento estratégico. Isso é muito importante, tanto para as pessoas quanto para a organização. Então, cada pessoa vai ter competências que podem ou não ser mais afloradas, que podem ou não ser treinadas. Tem competência que você consegue desenvolver com treinamento. Tem competência que o treinamento te dá uma orientação e se você não trabalhar, você não desenvolve. O treinamento ele vai trabalhar em cima das competências. Competência deve ser entendida como conjunto de 3 tipos de qualificação: conhecimento, habilidade e comportamento. Ter só o conhecimento não é competência. Ter somente a habilidade não é competência. Certo? É o conjunto dos 3. Às vezes eu sei fazer, mas eu não entendo por quê. Eu faço o que alguém me ensinou a fazer desse jeito. Né? A história do peixe lá. Né? Que a mãe fazia o peixe, cortava a cabeça do peixe e colocava na assadeira. Aí a filha faz do mesmo jeito. Aí a neta pergunta, por que, mãe, você corta a cabeça do peixe? Ela não sei, a minha mãe fazia assim. É habilidade. Ela sabe assar o peixe, fica gostoso, mas não tem conhecimento. Então, competência é conhecimento, habilidade, comportamento. Precisamos trabalhar os 3.
Então, eu preciso conhecer a atividade, ter habilidade para fazer o comportamento, fazer da forma que eu aprendi. Cada fator é interdependente. O desenvolvimento de competências ocorre por meio de aprendizagem, tanto individual quanto coletiva. E aprendizagem não é somente informação. Eu tenho que ter o desenvolvimento, tenho que ter a parte de fazer. A gente aprende muito mais fazendo do que somente ouvindo, somente lendo, somente recebendo a informação. Ok? Gestão de competências. Foco deve ser a capacidade de planejar, captar e desenvolver as competências necessárias para aquele negócio. Primeiro, analisar as competências necessárias. Daí, quando a gente vai fazer plano de aula, pessoal, a gente coloca ali as competências. O que que eu vou trabalhar hoje na aula? Qual competência que eu vou trabalhar na aula para os meus alunos desenvolverem no dia a dia, no dia que eles forem trabalhar lá na empresa. Então, analisar as competências necessárias para aquela atividade. Identificar as lacunas, os gaps. Né? O que que é essas lacunas? Os defeitos, os problemas. O pessoal não está executando a atividade de forma incorreta. Por quê que ele está executando de forma incorreta? Porque tem as ferramentas de qualidade que vocês vão ver na outra disciplina. Por que que ele não está executando de forma correta? Identificar o que que está errado. Essas lacunas. Às vezes ele não sabe. Às vezes a lacuna é treinamento. Às vezes o próprio, não, ele chegou aqui e foi, já jogou ele na função e está fazendo, ele não fez treinamento. Então, identificar a lacuna. Depois de analisar as competências e identificar as lacunas, planejar treinamento e desenvolvimento para preencher essas lacunas, para melhorar as competências. Ok? Investimento em capital intelectual. Implantar um modelo moderno de gestão por competência, ao implantar um modelo, perdão, gente, moderno de gestão por competência, as instituições conseguirão alcançar o que foi determinado no planejamento estratégico, através do alinhamento entre missão, visão e valores. A estratégia do negócio e a estratégia de capital humano. Ornelas e Bispo, 2003. Eu preciso investir no meu capital intelectual para conseguir trabalhar essa gestão de competências e fazer com que ela me ajude. E o conhecimento que os meus colaboradores têm, a habilidade que os meus colaboradores têm e o comportamento deles me ajude. Né? Que tem empresa aí que o colaborador ele usa isso daí para me atrapalhar. Certo? Então, precisa investir nesse capital intelectual para que seja usado para me ajudar. É um capital invisível, pessoal, esse capital intelectual. É aquele negócio, ele é imensurável, eu não consigo medir, eu não consigo dar o valor, é o preço. Aquele colaborador ali tem 30 anos na casa, ele tem um conhecimento que nenhum livro vai ter, que nenhuma faculdade vai passar para a pessoa. É um capital invisível. Eu perco ele, eu perdi ali muito. Perdi produção, eu perdi manutenção, eu perdi demais. Isso é considerado um capital invisível, certo? Capital empresarial, capacidade de realizar, fazer acontecer, atitude proativa e iniciativa. É o capital empresarial. Capital social, confiança, cooperação, validação, participação social das pessoas. Capital humano, conhecimento, habilidade, competência das pessoas. Essa aqui é o que a gente precisa aprender a manter. Capital intelectual, conhecimento, sabedoria, arte de produção, capacidade de inspiração. Esse capital intelectual é o capital invisível e imensurável, que eu não consigo medir. Algumas pessoas, quando eu perco, tem empresa aí que tem um funcionário mais antigo, ele sai, bota três no lugar e não dá conta de fazer o serviço. Da mesma forma, pelo menos chegar próximo. É o capital humano, capital intelectual, né? Que a gente só dá valor quando perde. Tem muito gestor que não vê isso daí.
Pessoa que chega quer mostrar que manda, sai mandando o pessoal embora e enfrenta problema lá na frente. Comportamento do capital intelectual. Capital humano vem de competências, poder de inovação, valores e culturas e trabalha na filosofia da organização. Capital estrutural. Eu preciso fornecer o capital estrutural para que eu tenha o desenvolvimento do capital intelectual. Equipamentos, softwares adequados, bancos de dados organizados. Perdão, pessoal. Um banco de dados organizado e confiável para que as pessoas retirem os dados que necessitam ali para trabalhar as inovações, marcas e patentes, conhecimento administrativo. Então, o estrutural ele vai me dar o que eu preciso para, juntamente com o humano, desenvolver o intelectual, certo? Competências essenciais. Primeiro, competitividade, comportamento que estimula a melhoria dos produtos, curiosidade, produzindo inovação. A empresa precisa trabalhar essa competitividade. Quando a empresa é única no mercado ali, ela meio que deixa a desejar. Aí quando chega uma para competir, ela fica doidinha. Então, tem que ter essa competitividade. Competitividade é bom. Né? Que aí você tem ali briga por preço, briga por cliente, né? Briga que a gente fala assim, disputa. Aí vai ter questão de melhorias. Enquanto a empresa só tem ela ali, ela faz o que quer, do jeito que ela quer, porque não tem ninguém para competir. Então, precisa ter competitividade. Nem sei se eu posso ficar falando isso, mas, por exemplo, a cidade que eu estou aqui, a gente tem essa questão com uma empresa de ônibus. É uma empresa que não tem quem compete com ela no mercado aqui da cidade, ela faz o que quer. A qualidade dela, ó, horrorosa, porque só tem ela, porque não tem competitividade. Então ela faz do jeito que quer. É ônibus quebrado, é ônibus que não passa, não é respeito horário, tarifa cara. Mas ela faz o que quer, não tem outra. Não tem competição. Ela não inova, porque ela está aí e vai continuar. Inovação, questão de cultura organizacional, desenvolvimento de novos produtos, tecnologias, torna a empresa altamente produtiva, melhorar o meu processo. Se eu melhoro a minha cultura ali, organizacional, eu melhoro o processo. As pessoas começam a trabalhar para melhorar a empresa, não para atrapalhar. Então, se eu tenho uma cultura organizacional ali de inovação, eu, meus colaboradores vão trabalhar nisso daí. Eles vão para o ambiente, vão trabalhar com o ambiente molda os colaboradores e o colaborador molda o ambiente. Tá? Então a gente consegue ir trabalhando essas questões. Previsibilidade, pesquisa de mercado e concorrentes que proporciona segurança para as decisões estratégicas. Conhecer os meus concorrentes, para que eu consiga trabalhar nas margens que eu tenho segurança. Ah, vou baixar o preço. Preciso vender, vou baixar o preço. Então, peraí, meus concorrentes tudo vendem o produto a R$ 100. Eu quero botar 50. Não. Eles vendem a 100, é lógico que eu estou tirando o lucro deles, mas não dá para vender a 50. Eu vou ficar no prejuízo. Então eu vou jogar em 95. Né? É uma forma de verificar. Olhar com o meu concorrente o que ele faz. Olha, ele está recirculando a água. Ele colocou lá no site dele a propaganda que ele recircula a água. Isso daí, além de ser bom para o marketing, ele economiza. Vou ver se eu consigo fazer isso no meu processo. Pesquisa. Pesquisa de mercado, né, para ajudar nas decisões estratégicas. Gestão integrada de competências. A gestão por competências é a administração dos recursos humanos estratégicos com visão sistêmica e integrada. Sistêmica no sistema, na organização, integrada que integra todo o processo. Não cabe mais a ideia de treinamento desarticulado da estratégia. A área de RH desintegrada não é mais aceitável
nas empresas modernas. O RH precisa saber o que a empresa precisa para poder recrutar as pessoas. Ele não busca mais, vocês podem ver isso. Tenho certeza que algum de vocês está passando por isso. Às vezes você não consegue emprego porque o seu currículo é bom demais. Aí, uma diquinha para vocês. Se é um currículo, você vai mandar um currículo para Tec Segurança, você tem 10 formações, não coloca. Foca nas que estão na área de segurança. É que às vezes, quando o currículo é muito bom, a empresa não contrata, porque o RH está focado no que ele precisa. Aí entra a questão da fuga de cérebro. Lá. Eles deixam de contratar. Ó, eu preciso de um técnico de segurança. Aí a pessoa manda um currículo ali. É técnico de segurança, é engenheiro, é não sei o quê, não sei o que. Eles não vão contratar. Tá, gente? Porque eles vão pensar o seguinte, ó, ele é engenheiro. Então, assim que surgir uma oportunidade de engenharia, ele vai embora. Eu não vou contratar ele, certo? Então, quando for fazer currículo, faz focado para aquela área. Faz uns 3, 4, 5 tipos de currículo, ok? Vê o que a vaga está pedindo, vê o que é interessante para colocar lá. Né? A gente sempre vai aprendendo, vai conhecendo mais. Hoje em dia não tem, é difícil você ver uma pessoa que é formada numa coisa só, né? Que estudou uma coisa só, porque a gente é multitarefas, né? Então, quando for fazer currículo, faz voltado para aquela área. Não faz um currículo só e sai mandando para todo mundo, não. Manda para aquela área. A não ser que você for dar aula. Que aí, quando você for dar aula, aí você tem que colocar tudo. Que aí, quanto mais curso, melhor. Ok? Pessoal, faltam só 3 minutos. Essa questão aqui de metodologia para uma equipe vencedora e os outros slides são um pouquinho extensos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a próxima aula. Na próxima aula eu termino três, esses 5 slides com vocês e começo o restante do conteúdo, porque eu não vou conseguir acabar. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Certo? Muito obrigado, Leandro. Então, a gente fica por aqui hoje. E na próxima aula eu volto nesse slide que eu parei aqui, metodologia para uma equipe vencedora. Termino essa aula e começo a outra. Tá bom? Muito obrigado. Então, pessoal, boa noite. Até a próxima aula. Qualquer dúvida pode mandar lá no WhatsApp. Tchauzinho, professor. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Boa noite.